seu lado, que precisa de uma intervenção divina, e nós vamos estar apresentando ao Senhor. Meu Pai, apresento diante do Senhor essas vidas. Senhor, muito obrigado, porque certamente o Senhor tem propósito na vida do Nilson. Senhor Deus, se ele ainda não te conhece, que ele possa te conhecer, vendo como uma oportunidade que o Senhor os deu. Oro, Senhor Deus, pelo Nilson diácono. Tende compaixão do teu filho, Senhor, restaura a saúde dele. Meu Deus, eu coloco nas suas mãos também, nosso Deus, a vida do irmão Pinheiro, essa recuperação, e tantos, meu Deus, quanto estão precisando de uma intervenção do Senhor, estão sendo apresentadas perante o Senhor nesta noite. Tende compaixão, ajuda, Senhor Deus, o teu povo, é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Abra a sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, dos versículos 16 ao versículo 18. Segunda de Coríntios, capítulo de número 4, 16 ao 18. Louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar uma breve meditação convosco nesta noite. Segunda de Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Tenha bondade de sentar, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta palavra, por esse tempo, Senhor, que o Senhor tem nos dado para compartilhar desta mensagem com a tua igreja. Nos ajude de tudo aquilo que escrevi. Se necessário for, Senhor, tira aquilo que estiver em excesso e acrescenta aquilo que falta. Certamente o teu povo precisa sair daqui fortalecido em ti, e só o Senhor pode fazer isso. Então usa a minha vida, o Senhor cresça e eu diminua, mas que a tua vontade seja feita nesta noite, em nome de Jesus, amém. Eu quero compartilhar com você nesta noite sobre o tema focando o olhar nas promessas celestiais. Focando o olhar nas promessas celestiais. Eu meditei bastante sobre esta postura de Paulo. Nós sabemos que Paulo, ele vem trazendo, dentro de tantos assuntos que ele vem compartilhando na sua segunda carta, mas aqui Paulo, ele ressalta sobre a fé, e Paulo, ele faz questão de evidenciar a fé, como ela é importante para se mantermos firmes. E diante disto, irmãos, Paulo, ele, embora seja apenas 2 versículos em que lemos, 3 versículos, mas tem uma profundidade tremenda como ele expõe esse texto, porque ele começa de uma linguagem muito profunda. Ele começa dizendo: não desfalecemos. E quando nós pensamos nessa questão de desfalecer, significa não desanimem, permaneçam firmes, porque o sofrimento, irmãos, é inevitável na vida do ser humano. E Paulo, ele está trazendo exatamente isso. É isso que ele vai abordar dentro destes 3 versículos. Não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior, ele se corrompa,
Contudo, o interior, ele se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo, ele começa a trabalhar, a expor esse tipo de sentimento. Possivelmente, Paulo, aqui ele está pensando sobre as dores, as aflições, as angústias que ele sofreu ou já havia suportado por causa do Evangelho. Contudo, essas tristezas, Paulo, quando ele olha para a eternidade, ele olha para a glória futura, para aquilo que ele receberia, então ele percebe que estas lutas, elas são passageiras, elas têm um fim. Aquilo que nós passamos na vida, ela tem um fim. Então Paulo compara essas aflições e a glória que ele viveria na eternidade. E quando ele faz essa comparação, então ele se alegra. Ele se alegra porque ele diz: não desfalecemos. E não desfalecer aqui não está numa questão de meras palavras vazias, que alguém fala, por exemplo, que alguém precisa ser encorajado, ou meras palavras que você precisa dar para alguém para trazer um ânimo, porque eu acredito que todos nós já passamos em algum momento assim, momentos que estamos desanimados, momentos que não temos tanto ânimo, e de repente Deus coloca uma pessoa necessitada em nosso caminho, coloca uma pessoa necessitada para nós falarmos, para trazer uma palavra de ânimo. E muitas vezes nós pensamos: como vou falar uma palavra de ânimo quando eu estou desanimado? Como vou trazer uma palavra de encorajamento quando não há encorajamento? E Paulo, ele está colocando aqui algo tremendo, porque o que ele diz, o que ele fala nesta palavra não é meras palavras vazias, porque Paulo era um homem experimentado no sofrimento. Paulo era um homem que tinha convicção daquilo que ele estava falando. Se nós olharmos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, dos versículos 25 ao 29, Paulo vai fazer uma lista dos sofrimentos que ele passou. Por exemplo, eu anotei aqui, ele dizendo: fui 3 vezes açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigo de rios salteadores, dos da minha nação, de gentios, do deserto, do mar, entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprimem a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu também não me abrase, ou seja, que queime por dentro, que também não fique aflito. Olha o que Paulo, ele expõe aquilo que ele já tinha passado, e mesmo assim, ele usa o termo: não desfaleçamos. Não desfaleça, não desanime, porque ele está colocando que as lutas que nós passamos, elas são passageiras. As lutas que nós temos nesta vida, elas são passageiras. Todas estas coisas tinham acontecido com Paulo, mas ele não desanimou. Tudo isso tinha acontecido com Paulo, a ponto de que talvez ele entristecesse sim, mas talvez viesse um sentimento de frustração sim, mas desfalecer jamais. Amados, desfalecer é algo aqui que Paulo coloca para nós aqui, não, sem nenhuma sombra de dúvida, que nunca passou pela cabeça de Paulo desistir. Eu olho para esse texto aqui e
fico olhando como Paulo trabalha essa questão de corpo e alma, ou homem exterior e homem interior. Então ele coloca que muitas vezes o exterior, ele sofre essas coisas. Todos nós estamos sujeitos a isso, como humanos. Vivemos em um mundo onde jaz no maligno. Então nós estamos sujeitos sim a tentações, estamos sujeitos a provações, estamos sujeitos a angústias, estamos sujeitos a medos, estamos sujeitos a incertezas, estamos sujeitos a passar por tantas coisas. Mas enquanto esse corpo, esse exterior, ele vai sendo destruído, ou sendo corrompido, ou vai caminhando a um caminho de um declínio, ele diz pela sua palavra que o homem interior, a alma é o homem interior. Ele diz, esse vai se renovando dia em dia. E por que vai se renovando? Porque, amados, nós vamos nutrindo a nossa alma em Jesus Cristo diariamente. Todos os dias nós estamos acreditando que naquele dia Ele vai nos dar vitória. Naquele dia Ele vai mostrar a saída. Naquele dia Ele vai mudar uma situação. Então o Espírito Santo, Ele vai fortalecendo a nossa fé. O Espírito Santo vai colocando ânimo nas nossas vidas. E nós vamos caminhando, acreditando que nós não passaremos, não desistiremos de servir ao Senhor nesta nossa caminhada. É nesse cenário que ele escreve então esse contexto. Enquanto o corpo ele vai desfalecendo por causa das provações, por causa das situações adversas que nós estamos expostas, nossa alma vai sendo fortalecida, nossa fé vai sendo fortalecida. A cada dia nós temos do Espírito Santo esse fortalecimento. Eu quero te dizer uma coisa: é o Espírito Santo que fortalece a nossa fé. É o Espírito Santo que fortalece a nossa confiança em Cristo. Talvez você tenha pedido, talvez você tenha passado por situações que você tem se mantido calado, você tem se mantido calada, mas o seu interior está oprimido, o seu interior está passando por situações difíceis. Saiba de uma coisa: se você ainda está em pé, é porque o Espírito Santo está te fortalecendo. Então você precisa acreditar, porque é o Espírito Santo que a palavra diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não sai palavra, não sai, quem sabe, palavras bonitas ou palavras que justifiquem aquilo que nós estamos orando, mas o Espírito Santo sabe a intenção do nosso coração, sabe como nós estamos, e ele vai aperfeiçoando e fortalecendo a nossa fé. Amados, eu quero te dizer uma coisa: por mais que estejamos passando por situações diversas ou adversas, a nossa alegria, ela está assegurada em Deus. A nossa alegria, ela não depende das circunstâncias. A maior alegria que nós temos é a salvação da nossa alma. Essa é a maior alegria. É isso que Jesus disse. Jesus certa vez disse para os discípulos: alegrai-vos, não porque os espíritos lhes submetem, mas alegrai-vos antes por terem o vosso nome escrito no livro da vida. Amados, essa é a maior alegria que nós podemos ter. Essa é uma real alegria que nós devemos conservar, independente das circunstâncias. Se você olhar Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35, ele começa dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a peste, a nudez, o perigo, a espada? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas estas coisas, essas coisas estamos sujeitos, estas coisas estamos expostas, mas a nossa alegria maior é que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida e não passaremos pela condenação eterna, não passaremos pelos danos da segunda morte. Sabemos
que quando nós fecharmos os nossos olhos aqui nesta terra, abriremos eles na eternidade. E uma eternidade com o Senhor. Eu posso dizer para você, sem medo de errar, a nossa real alegria é a salvação. Por isso, às vezes nós não entendemos, muitas vezes, os propósitos das provações. Mas normalmente, amados, as provações são necessárias. As provações são necessárias porque, se não tiver provação, nós desleixamos, ficamos desleixados. É necessário, às vezes, a provação, para que a nossa fé, ela seja provada e aprovada. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nós que já abraçamos a nossa fé em Cristo, eu creio que todos, se não todos que estão aqui, se não a grande maioria que está aqui, sabemos com clareza, irmãos, os objetivos espirituais que queremos para a nossa vida. Eu acredito que todos nós sabemos, porque eu acredito que nenhum de nós tomamos uma decisão por Cristo para passar um período e depois desistir. Não, eu creio que nós que já recebemos Jesus, que abraçamos a fé em Jesus Cristo, sabemos que a nossa caminhada agora é até a volta do Senhor, seja no arrebatamento da igreja, ou seja, através de um chamamento, e nós estamos sendo preparados para isso. Então, diante disso, eu posso dizer para você, sem medo de errar, se eu e você temos a certeza que Cristo é Senhor do nosso coração, nada poderia. E por que falo poderia? Porque infelizmente acontece com alguns, mas nada poderia nos tirar do caminho que Deus projetou para nós, nada. E se Deus projetou algo para nós, nada deveria nos distanciar. O Senhor dizendo em João 14, Ele diz nos primeiros 3 versículos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar-vos o lugar. E se eu for e preparar-vos o lugar, voltarei outra vez e levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então a vontade de Deus é que você esteja no céu. A vontade de Deus é que você more com Ele. A vontade de Deus é que nós venhamos a desfrutar das promessas que Ele tem para a nossa vida. E se nós queremos desfrutar dessas promessas, nada deveria nos distanciar desse objetivo. Nada deveria nos afastar desse propósito. Nada. Amados, porque queira você aceitar ou não, mas a palavra de Deus, ela diz para os escolhidos, para aquele que já foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ele diz assim, em Filipenses capítulo 3, versículo 20, a vossa cidade não é deste mundo. Ou seja, ele diz, a vossa cidade está nos céus, de onde nós esperamos o Salvador. A nossa cidade aqui, estamos só de passagem, não somos deste reino, não somos, nós somos do reino celeste, não somos deste mundo, nós somos do Senhor. O Senhor nos escolheu para nós morarmos com Ele, e se o Senhor nos escolheu para morarmos com Ele, nada neste mundo deveria nos atrair, nada. Quero te fazer uma pergunta, claro que você não precisa me responder. Qual é a sua meta nesta terra? Qual é a sua meta? Eu quero te dizer uma coisa. Por que não perguntei qual é o objetivo? Porque é através das metas que você alcança o objetivo. Então o que você precisa fazer nesta terra? Seu objetivo é morar no céu. Seu objetivo é passar a eternidade com Cristo. Então quais são as tuas metas nesta terra para alcançar esse alvo?
Qual é? Às vezes nós permitimos algumas coisas, às vezes nós permitimos esse sistema nos corromper, às vezes nós permitimos as amizades tirando essa meta das nossas vidas. Igreja do Senhor, nós precisamos tomar muito cuidado, porque, amados, o que temos ouvido todos os dias, que fazem muitas vezes bem aos nossos ouvidos, muitas vezes nos desvia do propósito de Deus, muitas vezes. E se eu e você, amados, temos o objetivo que é alcançar o céu, nós não podemos tirar o nosso olhar das promessas celestiais. Amados, o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Então eu quero te dizer nesta noite, o apóstolo Paulo, ele nos convida a focar o nosso olhar nas coisas celestiais. Ainda, amados, que esse momento, muitas delas são invisíveis aos nossos olhos. Ainda que muitas delas nós não temos dimensão como será. Mas a palavra nos afirma que são promessas gloriosas. São promessas, amados, fundamentais e duradouras. Não são promessas como as terrenas. As terrenas são de poucas durações. Às vezes, nós olhamos para as promessas terrenas e nos alegramos, glória a Deus, porque nós precisamos delas. Nós precisamos viver bem, nós precisamos de um conforto, nós precisamos adquirir, mas o nosso foco maior não são nas promessas terrenas. Desfrutamos dessas coisas, mas sem tirar o nosso foco das promessas celestes. Desfrutamos destas coisas, mas sem tirar os nossos olhos de Cristo. Amados, o problema é que muitas vezes os nossos olhos sempre estão dando uma atenção especial para as coisas terrenas. Só que o apóstolo Paulo, ele traz aqui uma orientação para nós. Ele leva nós a olhar para as coisas que se não veem. Olha para as coisas que você não enxerga ainda. Olha para as coisas celestiais. As que você está vendo vai ser temporal, vai passar, vai acabar. Mas as que você não está vendo, elas são eternas, elas são duradouras. Ela vai te abençoar agora e vai te abençoar na eternidade. O conselho que a palavra do Senhor nos traz nesta noite é não desfalecermos. Não desfalecermos, ou seja, irmãos, é uma responsabilidade que está sobre a minha vida e sobre a tua vida, de continuarmos firmes. Continuarmos firmes, firmes. O apóstolo Paulo, ele não poupa palavras para falar acerca de uma firmeza. A importância de nós se doarmos em prol do Evangelho, a importância de nós olharmos para o céu, a importância de nós olharmos para aquilo que está prometido para nós. Por isso ele dizendo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão. Aquilo que nós fazemos hoje, aquilo que nós passamos hoje, a nossa perseverança, a nossa constância, a nossa firmeza, o nosso acreditar, o nosso esperar, dizendo para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer na minha vida. Amados, tudo isso é muito importante. Cristo é Ele que nos assegura que mesmo passando por aflições, mesmo passando, Ele diz que nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Então eu quero te dizer uma coisa nesta noite: mantenha viva a tua esperança. Mantenha viva. Cristo já está voltando. Cristo já está voltando para levar a sua igreja.
e podemos ter certeza que estaremos com Ele por toda a eternidade. Cristo está voltando. A cada dia eu e você devemos ter uma convicção cada vez maior, uma experiência cada vez maior, uma fé cada vez maior. Queridos, porque eu e você, nós estamos sendo preparados para receber essas recompensas. Eu e você estamos sendo preparados para recebermos as coroas. Eu e você estamos sendo preparados para recebermos essas recompensas celestiais. Estamos sendo preparados, e essas recompensas estão asseguradas. Lembra do que o Senhor diz lá em Apocalipse 22, versículo 12. Ele diz: eis que veio sem demora, e comigo está o galardão que retribuirei a cada um segundo as suas obras. Queridos, eu quero dizer algo para você. Não pense que você vai, durante toda a sua vida, vai ser imune de circunstâncias difíceis, porque não vai. Todos nós passamos no decorrer dessa vida, uns com mais intensidade, outros com menos. Talvez o que diferencie uma pessoa de outra nessas circunstâncias é como ela lida, é como ela se apresenta diante das circunstâncias. Uns se apresentam, uns enfrentam as circunstâncias com mais desespero, outro enfrenta as circunstâncias com mais confiança, uns com mais aflição, outros com mais calma. Isso talvez diferencie, mas enquanto estivermos aqui, nós vamos passar por isso. Só quando nós estivermos da glória, aí não vai ter mais problema. Mas enquanto estivermos aqui, nós estamos sujeitos a isso. Mas esse texto em que lemos nesta noite, ele diz: por isso não desfalecemos. Não desfalecemos. Ou seja, eu e você precisamos ir até o fim, custe o que custar. Eu e você, nós temos uma carreira. É isso que os Hebreus capítulo 12 diz: portanto, nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Não é no desespero, é na paciência, porque nós vamos passar situações difíceis, mas nós não vamos desistir. Vamos passar por circunstâncias adversas, mas não vamos parar. Nosso foco está no céu. Senhor, eu vou chegar, eu vou completar. Amados, eu quero dizer para você, nós precisamos ir até o fim. O mais importante é continuarmos fazendo, o mais importante é continuarmos servindo. Não podemos permitir que os nossos olhos se desviem do nosso objetivo. Igreja do Senhor, vale a pena esforçar-se, esperançoso que Cristo está voltando, esperançoso que você vai alcançar o alvo, esperançoso que você vai morar com o Senhor. Por isso a palavra nos orienta: não desfaleçamos. O Salmo 125, ele diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amados, precisamos nos esforçar para não vivermos concentrados nas coisas terrenas. Precisamos nos esforçar para não ficar concentrado nas adversidades terrenas. Olhemos para o céu. Tem promessas gloriosas no céu para a minha vida e para a tua vida. Igreja, Deus normalmente vai usar as provações com um propósito maior. Talvez hoje não estejamos enxergando,
Mas Deus está nos conduzindo a um propósito maior nessas provações. Alegre-se. A oração de Paulo aqui certamente era para que os irmãos de Corinto, eles permanecessem no caminho, eles não desistissem, porque havia um tesouro no céu para eles, havia um tesouro no céu para eles viverem. E eu quero dizer, amados, assim como para eles, existe também um tesouro no céu para mim e para você. Não vamos abrir mão dessa recompensa. Não abra mão dessa recompensa. Eu creio, amados, que o que deixamos para trás vai ter essa recompensa. Deixe para trás essas coisas que te impedem de caminhar. Deixe para trás essas coisas que te impedem de avançar. Você está abrindo mão delas, suportando algumas coisas por causa do Senhor. Suportando algumas coisas porque você teme ao Senhor. Suportando algumas coisas para completar a sua carreira. Então não desista. Continue acreditando. Igreja, porque nenhum de nós chegaremos até o final se não perseverarmos. Não chegaremos até o final se não houver ânimo. Nós precisamos de ânimo. Nós precisamos, irmãos, nos esforçar todo o tempo para não desfalecer, todo o tempo para não parar, porque todos os dias nós somos tentados a parar, todos os dias nós somos tentados a não olhar para as coisas celestiais, para as promessas. Às vezes nós olhamos para o momento. O texto que lemos, em especial no versículo 18, ele diz: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para que se não veem. As que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O que Paulo está dizendo aqui, para a minha vida e para a tua vida, é que Deus, Ele nos ajuda, Ele nos capacita a lutar. Ainda que muitas vezes nós achamos que vai ser difícil, talvez insuportável, mas Deus está entrando com uma providência aqui, outra ali. Deus está agindo de uma forma aqui, de outra forma ali. Deus está dando resposta, Deus está agindo em circunstâncias que talvez você não via como fazer, e Deus agiu. Olhamos para a eternidade. Igreja, olhe para a eternidade. Esses momentos que nós passamos hoje, não é para se comparar. Não é para se comparar. É isso que Paulo diz em Romanos 8, 28. Ele diz: eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não há para comparar, não dá. É muito superior, é muito além. Olha, a glória eterna que nos aguarda é maior que todos os sofrimentos de hoje. A recompensa que você vai ter no céu é muito maior do que os sofrimentos que você experimenta na vida. Sabe o que o apóstolo João diz em Apocalipse 21, versículo 4? Ele diz que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Lá não vai haver tristeza, lá não vai haver choro, lá não vai haver dor, lá não vai haver sofrimento. O Senhor já limpou dos seus olhos toda essa lágrima. A orientação de Paulo então é que fixamos os olhos nessas promessas. Se esforcem para viver essas promessas, essas realidades, ainda que são invisíveis, mas são reais.
O nosso exterior, irmãos, normalmente gera desgastes, vai desgastando. É por isso que nós cansamos com muita facilidade, nós cansamos com muita rapidez, nós desistimos com muita facilidade. Mas Paulo está dizendo, vai se desgastando o exterior, mas o interior está sendo renovado. Cada dia o Espírito Santo está dizendo: filho, falta pouco para nós nos encontrarmos. Eu fiquei pensando, irmãos, porque cada vez que eu penso na volta de Cristo, eu sempre falo para mim mesmo: Senhor, hoje é um dia menos para a sua volta. Eu preciso me esforçar para alcançar. Eu preciso me esforçar, porque o Senhor está voltando. Cada vez que eu completo um ano de vida, eu agradeço a Deus por aquele ano que Ele me deu. Então eu quero dizer algo para a sua vida nessa noite. Seu foco maior não deve ser naquilo que você está vivendo. Seu foco maior deve ser sim na herança que te aguarda, nas promessas que te aguarda, na glória que está por vir na sua vida. Olhe para o alto, olhe para o alto. É de lá que vem o teu socorro. Olhe para o alto, porque é de lá que vem a tua saída. Ainda que você seja tentado nesse primeiro momento, não persistir. Você não pode desistir. Há provações que é para provar a nossa fé. Há provações que são providenciais pelo próprio Deus. E às vezes, por falta de discernimento, nós colocamos os pés pelas mãos. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, Deus está no controle de tudo. Ele está no controle. E se Deus está no controle, irmãos, você não pode desistir. Permaneça de pé. Permaneça de pé. Se você está em pé, porque Ele está te ajudando. Talvez você está aqui nessa noite e você esteja realmente pensando: Senhor, graças a Deus que eu não desisti. Ou quem sabe tem pessoas que está sofrendo extremamente calado, mas não está mais se aguentando. Eu quero dizer algo para você. Não é hora de você agir pela sua própria cabeça. Espera no Senhor. Falta pouco. Falta muito pouco. Sabe, se você olhar, se você não tirar o seu olho, o seu olhar das coisas celestiais, você vai viver muitas maravilhas na sua vida. Mas não tire. Olhe para Jesus como autor e consumador da sua fé. Olhe para Jesus. Considerai, diz Hebreus capítulo 12, versículo 3. Considerai, pois, aquele que sofreu tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não desfaleçais, para que não enfraqueçais e não venha desfalecer nos vossos ânimos. Eu não sei o que você tem pensado, mas o Senhor sabe. Talvez o que você tem entendido até aqui é que você não conseguiu. Talvez o que você tem pensado até aqui é que você quer desistir. Talvez o que você pensou até aqui é que você não vai aguentar. Talvez o que você pensou até aqui é que você não está mais suportando isso.
Mas quem sabe você está dizendo para Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso fazer tudo diferente na minha vida. Se o Senhor quiser, vai ser tudo diferente a partir de hoje. Sabe, igreja, eu quero convidar já a equipe de louvor que vem aqui. E deixa eu falar para alguém aqui hoje. Não é para você desfalecer. O Espírito Santo tem te fortalecido. O Espírito Santo tem dado força de onde você não tem. O Espírito não quer que você tire os olhos da eternidade. Porque se você desistir agora, possivelmente também você vai desistir do Senhor. Então o Espírito tem te sustentado. Ele tem fortalecido a tua fé. Talvez você está aqui e você veio buscar uma resposta do Senhor. Eu sei que Deus fala contigo. Talvez você ainda não recebeu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E essa noite Ele está dizendo: deixa eu assumir o trono da sua vida por direito de criação. Deixa Jesus conduzir. Deixa Jesus agir como Ele quer. Se você ainda não recebeu Jesus como Salvador e Senhor e deseja nesta noite, levante a sua mão e diz: eu quero tomar uma decisão hoje, porque o meu foco é morar no céu. Meu foco é a eternidade. Meu foco é fechar os olhos aqui nessa terra e abrir diante do Senhor Jesus. Se você quiser, levante a sua mão e diz: sou eu quero receber Jesus hoje como Salvador e Senhor da minha vida.